Bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes aqui ao Carreira Substantivo Feminino. Essa conversa que a gente tem aqui para falar sobre esse universo de diversidade no mercado de trabalho e que você pode acompanhar por áudio, por vídeo, como você quiser. Bom, eu sou a Priscila Santana, eu sou fundadora da Pronto Comunicação e junto com a Mega Brasil a gente tem esse projeto que tem sido tão prazeroso para mim, porque converso com mulheres muito incríveis. Essa temporada, inclusive, está especial. Antes de conversar com a minha convidada, eu vou fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, de cabelos pretos curtos, ficando um pouquinho grisalhos. Estou com uma blusa preta, sem mangas, um brinco em formato de gota prateado, e atrás de mim tem uma parede azul, que vocês já estão acostumados a ver por aqui. Bom, hoje, ai, como todos os programas, a minha convidada é muito especial. Eu tenho muita sorte, sabe, de fazer esse programa. Bom, a minha convidada de hoje é fonoaudióloga de mídia, especialista em treinamentos e em oratória, é doutora em linguística e tem mestrado em fonoaudiologia. Hoje a gente vai falar tudo muito articulado aqui. Tem mais de 30 anos de trajetória, já realizou mais de 2.000 atendimentos, desde CEOs até líderes executivos, jornalistas. Ela, inclusive, atende jornalistas da EPTV de Campinas, que é uma afiliada da Globo. Fora esse mundo profissional aí, ela é maratonista, uma maratonista apaixonada, já fez corridas em São Paulo, Nova York, em vários lugares. E a nossa querida Cláudia Contes. Cláudia, bem-vinda. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. E antes de começar, queria que você fizesse a sua audiodescrição também para a nossa audiência, por favor. Claro, olha, para mim é uma honra estar aqui, uma pessoa super querida. Eu sou uma mulher branca, meu cabelo é preto, curto, assim, na altura do pescoço. Eu estou usando um chale amarelo, uma blusa branca por baixo, e eu estou sentada na frente do computador, na sacada do apartamento onde eu moro. Então, tem uma parede lateral de vidro com a cidade ao fundo. Muito bom. Cláudia, vamos começar já falando, vou até explicar aqui para a nossa audiência. Já trabalhei com a Cláudia em alguns momentos, em alguns treinamentos. Ela era convidada a fazer a palestra dela nos media trainings que a gente costumava fazer. E mesmo já tendo participado de treinamentos, eu sempre fiquei encantada com o conteúdo, com os exercícios e de entender como a voz é realmente uma ferramenta muito poderosa, né? E com os pequenos exercícios que a gente fazia, por exemplo, nos treinamentos, grandes mudanças já aconteciam ali na hora, né? E todo mundo que participava desses treinamentos ficava muito impressionado com isso. Então, conta para mim, Cláudia, já começando nessa sua formação de fono, a importância da fonoaudiologia no processo de comunicação. Bom, é uma profissão super importante porque a comunicação, o próprio nome já diz, é uma ação comum. Então, ela precisa de adaptação, principalmente no mundo atual que a gente vive, que a cada momento eu preciso falar com pessoas diferentes. Uma hora eu falo online, depois eu estou no presencial. Uma hora eu tenho uma reunião que pode durar uma hora, depois ela dura um minuto, daí depois 10 minutos. Então, o mundo pós-pandemia, ele teve a comunicação potencializada. E na pandemia, a fonoaudiologia cresceu demais. Por quê? Primeiro que nós somos profissionais da saúde, então nós ajudamos muitas pessoas a se curar, inclusive dos sintomas da Covid, respiração, voz, até o olfato a gente ajudou. E então nós fomos uma frente de trabalho e todos nós, veja, no mundo inteiro
viemos para frente do computador, que é o que nós estamos fazendo agora. Então, a comunicação explodiu. Então, de repente, a fonoaudiologia, que já trabalhava e trabalha atrás dos bastidores, vamos falar assim, atrás das câmeras, ganhou uma importância incrível. Então, nós todas, nós todos também, porque existem vários fonoaudiólogos muito legais, somos profissionais muito comprometidos com a saúde do outro, nós somos terapeutas. Toda pessoa que escolheu a fonoaudiologia, ela gosta de três áreas. Ela gosta da palavra, então são pessoas, nós gostamos de ler, escrever, a gente lida com a linguagem. Por isso que a gente se dá super bem com professor, advogado, um jornalista, com músicos, né? Nós temos uma ligação muito forte com a arte. Nós gostamos demais da sonoridade, então a voz, a dicção, a entonação e a linguagem não verbal, que diz muito a Uhum. verdade, o nosso corpo, gestos, postura, expressões faciais. Não, e esse tópico é muito maravilhoso, porque por mais que a gente treine a nossa comunicação, existem microexpressões que nunca vão conseguir ser treinadas, porque elas são instintivas, né? E isso é muito incrível, porque você pode estar ali no, né, ser um porta-voz muito treinado, uma pessoa muito treinada para falar, mas se aquilo não está fazendo também conexão, né, com o que você sente, com o que você fala, o seu corpo te dá sinais, né, Cláudio? E essa área é a que eu mais sou apaixonada. Por quê? A hora que a minha primeira formação é letras, então sou professora de português. Então, veja, a linguagem já faz parte da minha vida, da minha infância. Eu amo livros, amo escrever, ler, e assim, tudo que envolve a escrita, para mim, é muito interessante, até agora com inteligência artificial. Eu estou adorando trabalhar e fazer várias opções, mas no nosso cérebro, tem uma região que se chama sistema límbico, que é o centro das nossas emoções. E ali, nessa região, é a área da voz e também do corpo, das expressões faciais, tudo. E eu fiquei muito surpresa quando eu descobri que as expressões faciais são universais, ou seja, qualquer ser humano faz as mesmas expressões faciais e elas são instintivas. Então, num primeiro momento, como que funciona? Eu penso algo, a minha face muda, queira eu ou não, são atos involuntários. Depois, a gente tem uma educação social, então eu aprendo a mentir, certo? Eu fico surpresa e de repente eu falo: não, aqui eu não posso mostrar isso, sabe? Então, eu amei descobrir isso porque eu falei, nossa, o ser humano tem jeito. Porque num primeiro momento nós somos muito verdadeiros, certo? Depois é que as coisas acontecem de uma outra forma. Mas se você está conectada com as tuas verdades, a tua face vai responder de uma forma muito legal. Não, e isso é incrível. Então, até já começo indicando aqui, sigam a Cláudia, ia deixar para falar isso no final, mas sigam a Cláudia, porque ela tem muito conteúdo bacana sobre isso. E isso você, acho que agora com o advento do pós-pandemia, principalmente, que é essa coisa de a gente estar online o tempo todo, você percebe uma preocupação maior das pessoas, porque antes a gente tinha uma interação em que eu não me via, eu só via o meu interlocutor. E agora eu me vejo. Então, isso ajuda, piora, porque eu posso tentar querer controlar ali. Isso causou algum problema aí pra gente? Não vou dizer um problema, mas é uma adaptação, porque o que que acontece? A comunicação online, ela é maravilhosa porque ela conecta a gente com pessoas do mundo inteiro, certo? Então a tecnologia assim explodiu e isso é muito legal. Ao mesmo tempo, é uma comunicação que é específica. Por quê? Porque a gente tem um enquadramento, não é? Nós podemos ver a nossa face, o nosso ombro, só metade do nosso braço, mas eu não vejo suas pernas e seus pés.
Então, o presencial, ele, claro, que me dá muito mais detalhes da comunicação, certo? Então, vamos dizer que o presencial, ele é mais intenso, ele é mais interativo. O online você tem que ter foco. Em primeiro lugar, você precisa olhar para a câmera, para a outra pessoa sentir que você está olhando nos olhos. Mas veja, já é uma mentira, porque eu não estou olhando no seu olho. Se eu olhar nos olhos da Priscila, eu vou olhar para baixo. Então a imagem já fica Uhum. diferente. E também tem esse espelhamento. Eu olho você, mas eu também me olho. Então, se eu sou uma pessoa distraída, isso já vai atrapalhar a comunicação, certo? E ao mesmo tempo tem uma coisa do ego, né? De você ficar toda hora se olhando, daí você vai, arruma o cabelo, arruma. Então, eu vejo como distrações que a gente precisa prestar atenção, certo? Para trabalhar online, você precisa ter foco. E o que a gente vê hoje em dia, como é esse mundo híbrido, você tem as pessoas muito distraídas, não é? Eu estou no online, fica só um Sim. pouquinho, aí já começa a mexer no WhatsApp. Aí já olho para. Então, essa interatividade, se ela não for feita por meio do chat, onde a gente vai conversando, o tempo inteiro eu estou aqui atenta, você tem uma grande possibilidade de ficar dispersa. Nossa, muito bom. É isso mesmo. Bom, a gente vai para o intervalinho e volta já já. O planeta está mudando. O clima está mudando. E este é um fenômeno que atinge todos os continentes. 2025 será conhecido como o ano em que o mundo atingiu o limite pré-colapso ao ver sua temperatura ultrapassar 1,5 grau acima da média pré-industrial. Os cientistas consideram esta marca um ponto de inflexão fundamental para o planeta, além do qual as chances de calor extremo, inundações, secas, incêndios florestais e escassez de alimentos e água se tornarão ainda mais desfavoráveis para a vida como a conhecemos. 2025 também será conhecido como o ano em que o Brasil sediou a 30ª edição da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, a COP30. Esta será a chance de governos e sociedade buscarem ações e respostas para reverter os catastróficos efeitos que a mudança no clima trará sobre a vida na Terra. Mas quais as propostas? Quais os desafios? Quais as ações serão colocadas sobre a mesa? A Mega Brasil vai atrás dessas respostas e você estará ao nosso lado nessa jornada. Aguarde! Estamos de volta com esse papo tão gostoso aqui com a Cláudia. Cláudia, tem uma pergunta que eu quero fazer. A gente fez uma pesquisa, né, para elaborar esse roteiro, e teve uma fala sua que eu achei interessante, que nos surpreendeu, e eu queria que você falasse um pouco mais. Você fala o quanto é importante estudar, ter a técnica, mas que no ao vivo a gente deve deixar o instinto falar, que é dali que sai a criatividade, onde ocorre a conexão. Conta um pouco sobre isso, porque acho que muita gente que está nos assistindo, sendo de comunicação ou não, a gente sempre sabe a importância de estar preparada para uma conversa, para uma entrevista, seja entrevista de emprego, entrevista, né, de mídia e tal. Como fazer esse equilíbrio e deixar esse instinto no ao vivo, deixar ele acontecer? Olha que interessante. Se a gente vai estudar Jung, ele fala isso. Estude, domine todas as técnicas, mas quando estiver na frente de um ser humano, se dedique ao outro ser humano, certo? Então, o que que acontece? Ó, falar é super fácil quando a gente está com as pessoas que a gente ama, num lugar que a gente
gosta. Então, se eu estou com você na praia e a gente está ali conversando, você me pergunta da minha viagem, da minha família, eu não vou ficar pensando na minha entonação, nos gestos, nas palavras que eu vou usar. É algo que vai fluir. O grande desafio é como que eu falo profissionalmente, porque dessa fala vem o nosso ganha-pão, certo? Então eu tenho, primeiro, muita responsabilidade, eu tenho que falar conteúdos que muitas vezes não são meus, são conteúdos da empresa, e às vezes aquele dia eu também não estou muito legal na minha parte emocional, mas eu tenho que me adequar. Então, existem várias exigências profissionais e também nas relações pessoais que a gente precisa de adaptação. Então, o treino, ele é super importante. Por quê? Porque ele traz para a gente conhecimento, segurança. Então, eu consigo entender que é como se eu fosse uma maestrina. Eu estou falando aqui, tocando uma música, então eu coordeno meus gestos, minha postura, certo? Minha entonação e também as minhas palavras, porque, queira ou não, a gente tem aqui um momento profissional. Tá bom. Só que se a gente tem uma conversa e eu fico só preocupada na técnica, eu já crio um bloqueio. Então, o que que é muito interessante? Eu tenho que estudar, é igual um atleta. O atleta, ele fica treinando, 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 o corpo se habitua àquilo. E no momento da prova, ele tem que pensar no final, na medalha, no que acontece e deixar o corpo no que a gente chama de estado de flow. Ou seja, estou tão focada que o corpo já reage de forma natural, vamos dizer assim. Então, o nosso lado instintivo é o lado onde vem a nossa essência. Quando eu estudo bastante, me preparo, mas naquele momento de comunicação eu estou totalmente focada em você, no ato de servir, na interação, eu estou atenta ao que você me pergunta, eu quero me relacionar, eu estou atenta às minhas emoções. Pronto, as coisas começam a fluir, porque a gente não fica se julgando. Quando a gente se julga, quando a gente entra no medo, na insegurança, a gente trava o nosso corpo. Então, é por isso que a gente precisa ouvir essa nossa linguagem instintiva. E não, é super interessante isso. E uma coisa que eu percebo, e acho que você deve perceber muito mais, é que muitas vezes a gente está numa conversa, seja ela qual for, a gente está mais, às vezes está mais preocupado em responder o que aquela pessoa está falando do que em ouvir. Total. Como que você vê esse processo aí de escuta ativa? Se a gente consegue desenvolver isso, também é uma técnica? A gente também consegue É melhorar o uma, nosso poder de escuta? é uma técnica, a gente consegue melhorar. E eu vou te falar uma característica que eu tenho observado nos tempos atuais: Uhum. ansiedade. Então, eu sinto hoje, eu percebo as pessoas extremamente ansiosas. O que que as pessoas estão com muita dificuldade de viver o momento presente? Ontem eu estava treinando um executivo que tinha um conteúdo maravilhoso, uma pessoa genial. O corpo dele parecia que estava tendo um ataque, porque ele fazia vários movimentos, ele mexia nas coisas, ele não percebia, ele mexia a perna e tal. Uma coisa tão agitada que eu falei para ele no final: acalma a tua mente. Você está aqui, ó, conversando comigo, momento presente. Ele começou a dar risada e falou: É, mas eu já estou pensando na reunião que eu vou ter seguinte. Eu falei: Então, é isso, certo? Você está lá e aí você não está aqui. Quando você estiver lá, você também vai estar pensando em outra coisa. Ou seja, primeiro no final do dia você está cansadíssimo, teu cérebro está cansado e você acaba não interagindo em nenhum lugar. Você entende? Então, isso é que a gente tem que focar. A escuta ativa,
é você prestar atenção no outro. É uma técnica, de atenção. Então, por exemplo, nós duas estamos conversando. Toda vez que você me faz uma pergunta, eu pego a palavra da sua pergunta e coloco na minha resposta. Por quê? Porque eu quero mostrar para você que eu escutei. Então, isso é uma das coisas. Mas, por exemplo, se a gente estivesse numa reunião e você é minha chefe, eu poderia ter, eu falo que eu sou da época do caderno, certo? Mas eu gosto de escrever. Então, você vai falando, eu vou anotando. Eu vou escrevendo e depois eu devolvo para você as mesmas palavras. Eu mostro para você que eu entendo, ou que no ponto X que você falou, eu penso diferente e a gente pode dialogar. Entende? Então, as provas de escuta, elas começam na linguagem, onde nós temos o mesmo código, nós falamos as mesmas palavras. E aí ela vem na entonação, onde você fala uma coisa alegre, eu também concordo, e ela está no corpo. Você sorri, eu também sorrio, é um espelhamento. Você mexe a cabeça fazendo o sinal de sim, eu também faço. E assim a gente vai criando conexão. E a importância também, né, de não ser monotemática, né? Numa conversa, é o que você falou, na praia, a gente tem todas aquelas entonações, dá risada, fala mais alto, fala mais baixo, você vai cochichar. E às vezes, numa conversa profissional, você esquece disso, né? Aí você vai, por exemplo, numa palestra ou numa reunião, é aquela pessoa que fala no mesmo tom, não muda o tom, ou não muda a velocidade, ou não muda o volume da voz. Isso são dicas assim valiosíssimas que eu aprendi com você e que eu acho que vale a pena você falar também aqui para nossa audiência se comunicar ainda melhor. Ó, uma coisa super importante: a nossa voz e o nosso corpo devem servir o conteúdo. Então, se eu estou falando com você um assunto que é bom, que é saudável, que é alegre, a minha voz ela tem uns picos agudos quando eu falo, nossa, que ótimo, adorei, parabéns, eu estou feliz. Muito obrigada, tá vendo? A voz ela muda, vai para cima e para baixo e eu ouço a alegria. Se nós duas começarmos a falar sobre assuntos horríveis, violência, morte, a perda de um trabalho, alguma coisa séria, a nossa voz já vai mudar. Veja, ela já vai ficar grávida. Eu falo, nossa, Priscila, sinto muito. Esse assunto é muito complicado. Veja, é outra música, certo? Então, é isso que as pessoas precisam entender. Nas vogais, na nossa voz, moram as emoções. E não importa, você pode estar falando o conteúdo mais técnico que existe. Se eu não sinto a sua emoção, a sua relação com esse conteúdo, eu não vou me conectar. E acho que está cada vez mais difícil também isso, né? Acho que tem até estudos que falam do tempo que a gente tem de retenção, né? De atenção às pessoas, àquela conversa. E aí a gente pode pensar, por exemplo, numa reunião, numa conversa. Mas em escola, por exemplo, a atenção que aquele professor, né, o conteúdo que aquele professor dá, hoje em dia os alunos já não têm a mesma retenção que a gente tinha, por exemplo, quando era mais novo. E essas técnicas de comunicação se mostram cada vez mais necessárias, né, para se conectar com as pessoas. Sim, as pessoas precisam entender que a audição é uma habilidade, é uma inteligência. Se a audição é uma inteligência, assim como a visão, eu preciso treinar. Então, olha só que interessante. Quando eu estudei na escola, eu tinha aula de teatro, eu tinha aula de coral, eu tinha aula até de corte e costura, eu tinha umas aulas que me ajudaram muito na minha fala, no processo de atenção. E hoje eu não vejo mais, os meus próprios filhos não tiveram essas aulas. Ó, olha que interessante, muitas amigas minhas, era muito normal a gente fazer esporte, então fazia balé, fazia natação e fazia piano.
e estudava flauta. E entende? Então, olha só. Hoje, quando eu vou dar os treinamentos, eu pergunto: alguém aqui dessa sala toca algum instrumento musical? Poucas pessoas levantam as mãos. Veja, a música é muito importante para a gente desenvolver, inclusive, a nossa fala, inclusive a entonação. Quando eu estou atenta aos tons, ao ritmo, à força sonora, e eu vou incorporando isso na minha inteligência, eu acabo falando melhor. Quando eu sou uma pessoa que estudo diferentes línguas, as línguas têm sons diferentes, eu também me torno um melhor falante. Então, isso as pessoas precisam entender, que são habilidades que elas não se desenvolvem de uma semana para outra, elas precisam de tempo. Então, o que que é muito importante? Você quer ser um bom profissional? Comece a investir em você. Leia, a leitura é importantíssima. Leia em voz alta, ouça música, estude algum instrumento musical e se desafie também em línguas diferentes. Você vê, tudo isso, de repente, faz a pessoa ser ótima comunicadora. Gente, maravilhosa, não é mesmo, gente? Não é muito maravilhosa? A gente vai fazer mais um intervalinho e volta já já para o último bloco dessa conversa. Estamos de volta com o nosso último bloco dessa conversa com a Cláudia. Clau, queria trazer um paralelo aí. A gente falou bastante da voz, mas eu queria que você fizesse, essa relação entre a voz, né, que a gente tem aqui enquanto ferramenta de comunicação, mas a voz enquanto um movimento social, né? Então, aqui a gente fala muito sobre, a carreira, mas voltada para a mulher. Como que está a voz da mulher nesse mundo de hoje? Como que você está vendo isso? A voz da mulher precisa ser uma voz com atitude. Então, como que eu vejo a voz da mulher? Ela tem muitas características. Nós, mulheres, somos criadas desde a nossa infância para nós termos diferentes entonações. Então, quando a gente canta e é uma criança e a gente interpreta, geralmente existem reações muito positivas. As pessoas dão risada, a gente recebe um carinho. Então, nós mulheres somos pessoas com uma habilidade auditiva de percepção maior, certo? Então, nós temos uma ligação com o emocional, com a percepção. Isso já foi visto até em tese de doutorado que então, existe uma percepção maior e a fala é social. O que eu vejo é que é muito importante nós, mulheres, termos a nossa voz forte. O que que significa uma voz forte? Uma voz de atitude. O nosso lugar de fala tem que ser um lugar de respeito, onde a gente se respeita, onde a gente não permite ser tratada com machismo, com violência, certo? Com falta de educação. Então, eu defendo muito o lugar da mulher proativa. O que que é essa voz proativa? É a hora que a gente olha para alguma coisa
essa coisa não está certa socialmente ou ela precisa ser melhorada, a gente percebe e a gente fala e a gente faz alguma coisa. Então, eu vejo muito nós mulheres com uma enorme parcela de escuta, porque nós somos boas escutadoras, na minha visão, mas nós temos cada vez mais que colocar nossa voz como uma força política, uma força social, uma força afetiva, entende? Então, é muito legal nós mulheres termos essa consciência de que a emoção precisa sair, ou ela sai em forma de arte, ou ela sai em forma de assertividade, ela sai em forma de acolhimento, mas assim, nós mulheres somos vozes necessárias. Ai, eu acho perfeita essa fala em todo, 100% perfeita essa fala. E uma coisa que eu percebo muito é que a gente tem que lutar cada vez mais para ser escutada. A gente é uma boa escutadora, mas a sociedade ainda não nos escuta, né? A gente tem que cada vez mais impor a nossa voz. Só que com isso vem também uma série de outras reações que muitas vezes nos calam. São homens, em sua maioria, que nos interrompem, que não deixam a gente falar. Ou se a gente imposta a nossa voz para colocar uma opinião, a gente está sendo raivosa. No Uhum, mesmo conteúdo de que um homem seria super assertivo. Você falou um pouco sobre essa a modulação da voz, quando a gente está falando uma coisa agradável, que tem os agudos, né? Que tem essa felicidade na voz também. E, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu tenho uma alegria na vida, e isso vem para minha voz. uhum, Mas eu já fui criticada porque também a mulher não pode ter humor, né? Então é quase como se fosse proibido a mulher ter humor. De ser criticada no sentido, mas você está fazendo uma brincadeira, você não está levando isso a sério. Sendo que a minha comunicação, ela é assim, porque eu sou assim. Então, uhum. assim, a gente tem muitos desafios diários ali, né, para a gente conseguir fazer com que a sociedade nos ouça, que respeite o nosso estilo de comunicação e nos respeite enquanto mulher, enquanto ser humano. E isso ainda não acontece, né? E eu acredito que a gente pode se colocar com frases bem assertivas, do tipo: não quero que você fale assim comigo, não gosto de ser tratada dessa maneira. Espera um pouco, calma. Agora é a minha vez de falar, eu preciso ser escutada. Quero que você leve isso em consideração. Você entende? É o famoso limite. Então, Sim. quanto mais a gente se coloca, quanto mais essas frases saem da nossa boca, a gente ocupa espaços, espaços que são nossos. Então, por Uhum. isso que eu digo, voz é atitude. Se você tem atitude na vida, você tem tudo. Se você não tem nada, você não consegue nem cobrar pelo que você merece. Nossa, perfeito. E a gente, a mulher, né, na sua criação, acho que da geração do meu filho para lá, eu acho que isso vai melhorar, mas até a nossa criação, a mulher ela era criada para ficar quieta, para ser quietinha, boazinha, falar baixa. Então, isso também são coisas que a gente tem que ir se desafiando, né? O que você falou, ir se É, desafiando no dia a dia, né? Para colocar a nossa voz aí para jogo. você sabe que eu tive uma mãe que trabalhava antes de virar mãe, e quando ela virou mãe, ela deixou de trabalhar, como de muitas mulheres. E você sabe que isso é uma coisa que ela sempre reclamava, e eu, na minha carreira, mesmo sendo mãe duas vezes, eu sempre falei para mim mesma: eu não vou largar a minha profissão. E o meu pai falava uma frase muito engraçada: ele falava, olha, cabeça não foi feita só para você ter cabelo. Seja inteligente, vai trabalhar e vai estudar. E é isso, a gente não pode abrir mão de nós mesmas.
Para terminar, infelizmente, ficaria aqui horas conversando com você. Para terminar, é, sei lá, algumas diquinhas de uma comunicação assertiva. Acho que agora você já deu dicas importantes que já estão nessa linha de frases importantes que a gente tem que colocar no nosso dia a dia. Dá mais algumas dicas aí para nossa audiência de como ter uma comunicação mais assertiva aí no dia a dia, seja no trabalho, nas relações pessoais. O que é muito importante a gente entender é o preparo. Então, se eu vou ter uma comunicação que é profissional, eu preciso me preparar para entender com quem que eu vou falar, quantas pessoas vão ter na sala, mesmo que seja online. O que é que vai ser dito? Como que é essa comunicação? Ela está só no WhatsApp? Ela está no e-mail? Ela é formal? Ela é informal? E aí eu começo a dialogar, porque quando você quer ser assertivo, é interessante você perguntar. Então, quando você pergunta, você já vai estruturando o seu pensamento. E cada um de nós é técnico em alguma coisa. A gente resolveu estudar determinadas áreas. Então, tá bom. Se na minha reunião eu preciso ser técnica, então eu vou construir mapas mentais. O que é isso? É a estrutura do pensamento. O que precisa ser dito, o que vem em primeiro lugar, em segundo, em terceiro, qual é o problema que a gente vai procurar resolver, porque somos resolvedoras de problemas, não é? E assim, como que eu mostro a minha parte técnica, mas também como eu mostro a minha afetividade, porque ninguém fica enrijecido diante de uma boa educação. Quando você é afetiva, quando você se interessa, quando a pessoa percebe que você tem realmente um diálogo que ele é leal e ele é muito sincero. Pronto, as barreiras de comunicação são quebradas. Então, a assertividade envolve raciocínio, mas também a afetividade. Perfeita. Clau, muito obrigada por participar do nosso programa. Foi, assim, mais uma vez um aprendizado estar aqui com você. E obrigada também você que acompanhou a nossa conversa de hoje. Sigam nos acompanhando, sigam a Cláudia, ela tem muito conteúdo bom, LinkedIn, Instagram, tudo isso. Siga a Cláudia. Siga a Pronto Comunicação, siga a Mega Brasil e acompanhe aí a nossa programação e as conversas que a gente tem tido aqui e que tem engrandecido muito, pelo menos a mim, e eu espero que tenha chegado aí para você também da mesma forma. Esse programa teve o roteiro da Juliana Ribeiro e a edição do Vitor Rocha. A gente se vê no próximo episódio. Até lá!